Bem-vindos ao Podes Dar Voz às Tuas Causas, o podcast onde os jovens falam, debatem e fazem a diferença. Aqui damos palco aos temas que inquietam os mais jovens, questionamos o mundo e tornamos a participação cívica uma realidade. Esta é uma iniciativa da Oikos, Cooperação e Desenvolvimento, financiada pela Fundação Carlos de Gulbenkian, com o apoio da Rádio Antena Minho. Envolve alunos do 9º e 10º ano de várias escolas do Distrito de Braga e pretende fazer dos jovens cidadãos mais informados, críticos e participativos. 13 episódios, 13 temas atuais, 13 escolas e 13 entrevistados. Aqui o número 13 traz boas conversas e grandes reflexões. Prepara-te para ouvir, pensar e agir. Tu podes mudar o mundo. Olá e bem-vindos ao nosso podcast Podes Dar Voz às Tuas Causas, onde falamos de temas e problemáticas do interesse dos mais jovens. Eu sou Lara Francisca e estou com a Naya Lima. Somos alunas do 10º LH1 da Escola Sede do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda e hoje vamos falar sobre a tolerância religiosa com o nosso convidado, diácono José António Silva, responsável pela Pastoral Social do Arciprestado de Guimarães e Vizela. Vamos refletir sobre a relação entre a comunidade LGBTQIA+, e a religião, os desafios enfrentados e como promover diálogo e inclusão. Fique connosco. Podes Dar Voz às Tuas Causas, o podcast onde os jovens falam, debatem e fazem a diferença. Para início da conversa, gostaríamos de saber como vê a relação entre a religião e a identidade LGBTQIA+, na sociedade atual. Existe um diálogo possível ou é ainda um campo conflituoso? O diálogo é sempre possível, nunca se deve nem em nenhuma situação fechar a porta ao diálogo e muito menos à igreja. Agora temos que perceber que são opções de vida claramente diferentes, não é? A igreja tem uma concepção de que o amor entre duas pessoas é um amor conjugal que se realiza entre um homem e uma mulher e provavelmente outras pessoas pensam de outra maneira, do qual nós respeitamos e temos a certeza de que não podemos não andamos em conflito. Unicamente a nossa maneira de estar na vida e de entender o amor conjugal entre duas pessoas é em casal, homem e mulher, mas aceitamos claramente pessoas com outras orientações sexuais, são opções de vida que as pessoas têm. Como interpreta a distinção feita pelo Vaticano entre pessoa homossexual e atos homossexuais à luz do princípio de dignidade humana integral? O Papa Francisco ultimamente tem puxado aquilo que às vezes nós em silêncio na igreja sussurramos, digamos assim. O acolher a pessoa em si é função da igreja e a igreja tem a obrigação de acolher todas as pessoas. O ato em si é que já não é acolhido. Há uma diferença muito grande entre acolher a pessoa, respeitar a pessoa, estar com a pessoa e fazer de que a pessoa parte da igreja, e outra situação é o ato em si. E o Papa Francisco faz muito bem esta diferenciação, e quando veio à Jornada Mundial da Juventude disse acolher todos, mas depois na viagem para Roma ele disse claramente o todos não é tudo. A pessoa em si é sempre acolhida pela Igreja e é função da Igreja e é obrigação da Igreja fazer isto, à imagem de Jesus Cristo, mas mesmo quando foi com a Madalena, acolheu a Madalena, mas não disse que continua a fazer essa vida. Portanto, retifica a tua vida. Com isto não estou a dizer que a homossexualidade é pecado, estou a dizer que a Igreja não aceita o ato em si, mas a pessoa é acolhida. Que impacto prático tiveram as recentes declarações do Papa Francisco sobre o acolhimento de pessoas LGBTQIA+, nas paróquias portuguesas? Notou-se um bocadinho uma abertura maior, porque também temos de ser honestos, nós, principalmente aqui a nível mais no Minho, nós temos uma religião muito mais tradicionalista. E ainda há bem pouco tempo as pessoas eram vistas e postas um bocadinho de lado, e tem-se notado um bocado de tensão, e mesmo grupos às vezes de pastoral que já estão a começar a estar atentas às pessoas que têm esta orientação sexual, no acolhimento, no estar com elas, no conviver com elas normalmente, e isso tem sido esta mensagem do Papa Francisco a partir do Amoris Laetitia também nos veio abrir um bocado este horizonte, de que a pessoa em si tem sempre a mesma dignidade aos olhos de Deus. Não há boas pessoas nem más pessoas aos olhos de Deus. As pessoas aos olhos de Deus têm todas exatamente a mesma dignidade. São amadas por Deus exatamente da mesma maneira. E, portanto, é um trabalho também que nós em comunidade, em paróquias e em igreja temos que fazer, de estarmos mais receptivos, fazemos um esforço ainda maior, de estarmos mais receptivos às pessoas que têm esta orientação sexual, que tem que ser respeitada e que tem que ser acolhida, como é evidente.
Qual é a sua opinião sobre a exclusão de fiéis de ministérios litúrgicos devido à sua orientação sexual? Eu não tenho conhecimento de que haja fiéis que não possam exercer o seu ministério litúrgico devido à orientação sexual. Aqui voltamos um bocadinho ao princípio. Uma coisa é a orientação sexual, outra coisa é o ato em si, certo? Uma pessoa que tem a sua orientação sexual, é aceite e pode participar nos ministérios litúrgicos. A diferença está no ato em si, não é? Isso é, por exemplo, como dar um exemplo assim um bocado picuinhas, digamos assim, mas para perceberem um bocadinho. A questão do celibato dos padres. O celibato dos padres é uma opção deles, não é? Se uma pessoa tem uma orientação sexual homossexual, se mantiver o celibato, pode exercer o ministério. Como aquele que tem uma orientação heterossexual, tem que manter o celibato. Portanto, as questões são um bocado essas. Portanto, não é por manifestação ou por sua orientação sexual que as pessoas são afastadas ou não são afastadas, mas sim por aquilo que fazem, por o ato em si. Já conheceu casos de pessoas LGBTQIA+, alvo de discriminação ou violência devido à sua orientação sexual ou identidade de género, sob justificativa religiosa? Como é que essas pessoas lidam com este duplo estigma? Eu, muito sinceramente, não tenho conhecimento disso. Presumo que há. Mas havendo discriminação e violência, partimos de um princípio que essas pessoas não devem ter nada de religiosas. Quer seja nesta matéria, quer seja na matéria de guerras, essas coisas todas. A essência da religião é o amor pelo outro. Esta é a essência. Não vemos em parte nenhuma a promoção da violência e da discriminação da pessoa. A essência da religião é o amor. E, portanto, eu pessoalmente nunca tive. Mesmo quando era muito mais novo e andávamos no liceu e estas coisas eram mesmo proibidas, nós sabíamos quem era, sempre me relacionei com eles, sempre andámos juntos, nunca houve problema rigorosamente nenhum, mas esta situação nunca pode levar à violência, nem nunca pode levar a uma discriminação, porque voltamos ao mesmo. A essência da religião, seja ela o cristianismo, seja ela o judaísmo, seja ela os muçulmanos, seja ela o hinduísmo, seja qual dela for, a essência de cada religião é sempre o amor. E nunca pôr de lado, nem nunca discriminar. Como equilibrar a autoridade magistral com as experiências de fiéis que reinterpretam tradições à luz da própria vivência? Uma pessoa, quando exerce um ministério na igreja, tem forçosamente de saber as regras, não é? Nós não podemos viver numa sociedade sem regras, e as pessoas, quando optam por exercer um magistério na igreja, sabem as regras, como é evidente. E quando tomam uma decisão na sua vida, tomam essa decisão com base neste amor a Jesus Cristo ou neste encontro pessoal com Jesus Cristo, no caso dos cristãos. E, portanto, este equilibrar a autoridade com experiências de fiéis que depois reimpetram a tradição, nós temos que ver que a Igreja, principalmente a Igreja Católica, tem três grandes fontes, que é onde vai buscar, no fundo, o seu ensino e a sua maneira de estar. A tradição é uma delas. E a tradição da Igreja está presente nas nossas vidas, nos nossos ensinamentos, em tudo aquilo que vivemos. Agora, quando assumimos uma entrada no magistério da Igreja, nós sabemos perfeitamente, as pessoas que exercem esse magistério, sabem perfeitamente quais são as regras e sabem perfeitamente aquilo que têm que viver e como têm que viver. Sempre com erros, sempre com asneiras, sempre com pecado, mas sempre a tentar retificar um bocadinho a sua vida. O que pensa sobre lideranças religiosas que tentam demonizar pessoas LGBTQIA+, e como é que isso afeta a autoestima e a saúde mental destas pessoas? Eu voltaria um bocadinho atrás, quer dizer, não faz sentido demonizar as pessoas, porque vamos lá ver, a essência é sempre esta, quer dizer, quando lemos o livro do Gênesis, que é um livro um bocado metafórico, nós vemos sempre, depois de cada ato criador de Deus, a frase, Deus viu que isto era bom. Ora, se Deus viu que isto era bom, a própria religião não pode demonizar as pessoas, só pela sua orientação. Porque cada pessoa, independentemente da sua orientação, é criatura de Deus. E Deus a cada criatura, a cada pessoa, a cada ato criador, viu que era bom. Portanto, voltamos ao princípio, quer dizer, a essência da religião é o amor, quer dizer, quando vivem alguém, em nome da religião, a pregar ou a incitar a tudo que não seja o amor fraterno entre as pessoas, está errado, não faz sentido nenhum. Temos que viver em comunidade, uns com os outros, respeitando as diferenças, aceitando as diferenças. É assim que temos que viver. E, portanto, a Igreja não pode demonizar isto, nem pode... Agora, a Igreja tem regras que todos nós sabemos quais são, não é? Voltamos ao princípio, uma coisa é a pessoa,
que é acolhida, que é amada, que é criatura de Deus. Outra coisa é o ato em si. São coisas completamente diferentes, embora da mesma pessoa. Como vê a crescente abertura de algumas religiões ao apoio da causa LGBTQIA+, e o seu impacto nas pessoas que pertencem às duas comunidades, religiosa e LGBTQIA+. Estas comunidades LGBTQIA+, e a própria Igreja devem viver em comunidade e vivem. E a religião, não só a católica, mas muitas mais outras religiões, têm uma abertura que é uma abertura de respeito, que é por aí que temos que ir. Respeitar a pessoa, respeitar o ser humano. E a abertura é um bocado esta. Agora, voltamos ao princípio, a Igreja tem regras e as regras, respeitando a independência das pessoas, aceitando as pessoas como elas são, acolhendo as pessoas como elas são, mas em questões de magistério, as pessoas têm regras e têm opções de vida que têm que as fazer. Não estou a dizer que é impossível uma pessoa homossexual fazer parte de uma comunidade paroquial. Não é impossível, é possível e pode fazer. Uma pessoa que tenha uma orientação homossexual pode estar perfeitamente integrada na comunidade paroquial. Voltamos ao ato. Mas nós também, heterossexuais, também fazemos as neiras e erramos e pecamos, não é? E isso não quer dizer que nós tenhamos que estar fora da comunidade paroquial. Nós próprios também erramos e somos... A Igreja é um conjunto de gente pecadora. Não estou a dizer que a homossexualidade é pecado, atenção, que fique bem claro isso. Mas temos que coexistir uns com os outros e as pessoas que têm esta orientação, que não é pecado, é esta orientação, atenção, podem perfeitamente estar integrados na comunidade paroquial e devem estar perfeitamente integrados na comunidade paroquial. E tem havido um grande esforço ultimamente da Igreja nesse sentido, que às vezes passa um bocado despercebido, mas tem havido um esforço muito grande neste sentido de acolher, inclusive na Jornada Mundial da Juventude, houve uma celebração eucarística para essas pessoas que tinham esse tipo de tendência sexual, foi acolhido, fizeram a sua celebração. Temos feito este caminho, que é um caminho que nos vai levar a algum lado, mas temos feito este caminho, claramente. Nunca condenando, o que não quer dizer que há décadas atrás não o fizéssemos, mas nesta altura estamos numa fase em que não estamos rigorosamente a condenar, não vemos nenhum documento da Igreja a condenar esse tipo, esta tendência. Estamos a acolher e estamos a fazer um caminho para tentarmos perceber todos como é que conseguimos viver em comunidade todos juntos e todos integrados naquilo que é a essência, que é o amor de Jesus Cristo. Acredita que estamos a caminhar para uma sociedade mais inclusiva, onde as comunidades religiosas LGBTQIA+, podem coexistir com mais respeito e harmonia. O que podemos fazer, enquanto sociedade, para fomentar um diálogo mais saudável sobre o tema? Eu quase me apetecia fazer a pergunta ao contrário, não é? Eu gostava que caminharmos em harmonia e em diálogo também tem que partir um bocado do outro lado. Vocês reparam, e se não reparam, comecem a estar atentos. O ódio que esta comunidade às vezes destila contra a sociedade, não digo só contra a Igreja, mas às vezes contra a sociedade, não é compatível com o diálogo. Porque muitas vezes nós vemos situações que são mesmo de ódio. Isto não leva ao diálogo. Eu gostava que da parte dessa comunidade houvesse a mesma capacidade de respeitar os católicos e os cristãos, como nós temos essa capacidade de os respeitar. Porque só de um lado é que respeita, não pode ser, não é? Portanto, para haver diálogo, as pessoas têm que se respeitar mutuamente. Eu acho que a nível de Igreja estamos a fazer um esforço muito grande no respeito, estamos a fazer um grande esforço na harmonia. Agora também é importante que do outro lado houvesse este esforço também de eu respeito as outras pessoas, mas as outras pessoas também têm que respeitar a minha crença e têm que respeitar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho para a sociedade. Como eu não imponho a uma pessoa que tem uma tendência homossexual que não o seja, eu também não quero que as pessoas que o tenham que me imponham isso como regra social. Porque isso não é regra social e nós na Igreja não vemos este amor conjugal como imagem da criação de Deus para o homem. Obrigado por ouvirem este podcast, onde discutimos o tema da tolerância religiosa com o diácono José António Silva. Percebemos que a tolerância religiosa em relação à comunidade LGBTQIA+, tem vindo a aumentar, alicerçada no respeito e aceitação. Cabe-nos a todos nós contribuir para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, onde a fé e a identidade de cada pessoa possam coexistir em harmonia. Muito obrigada ao diácono José António Silva por partilhar connosco as suas ideias e experiências. Esperemos que nossos ouvintes tenham ficado mais esclarecidos.
Bem-vindos ao Podes Dar Voz às Tuas Causas, o podcast onde os jovens falam, debatem e fazem a diferença. Esta é uma iniciativa da Oikos, Cooperação e Desenvolvimento, financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, com o apoio da Rádio Antena Minho. Prepara-te para ouvir, pensar e agir. Tu podes mudar o mundo.